Pronto. Boa noite novamente, good evening again. Vou compartilhar agora minha tela e já vamos começar já o nosso papo. Vocês conseguem ver minha tela? Ok, ótimo. Sim. Então, vamos começar. Bem-vindos novamente. Né? O workshop de hoje é sobre o Robot Framework para automação de testes. E aqui um breve resumo, né, do que vamos falar hoje. Né? Primeiro eu vou me apresentar, né, e quem sou eu. Depois eu vou apresentar a vocês o Robot Framework, né, para vocês conhecerem, quem não conhece. Depois falaremos sobre como fazer testes web com o Robot Framework. Depois veremos como fazer testes de API também com o Robot Framework, tá? E aí a seguir eu tenho umas demonstrações, né, uns códigos que eu criei aqui, onde eu vou estar compartilhando a tela, e a gente vai estar olhando o código e a gente vai executar esses testes, tá? E a gente vai ver o resultado deles. E depois a gente encaminha para a conclusão e o espaço para dúvidas. Então, me apresentando brevemente, meu nome é Thiago Castro Barbosa, eu sou brasileiro, mais precisamente de Salvador, Bahia. E agora, como estamos aqui no inverno do Porto, né? Eu que moro aqui na parte norte de Portugal, quem conhece Salvador já deve imaginar que eu estou com saudades do verão e de praia, né? Também sou casado, né? Sou pai também de um gato. Sou QA Engineer aqui na UBEI e estou alocado, né, no projeto da Diconium, mas costumo brincar que, na verdade, eu estou quarteirizado porque a Diconium me aloca na empresa Cariad, né? E a Cariad é uma empresa do grupo Volkswagen, né? E pronto. Também mencionando algumas experiências anteriores à atual, eu tenho experiência na área de telecomunicações, porque eu trabalhei na empresa Ericsson Inovação, que é uma empresa do grupo Ericsson, que foi criada para atender a Vivo que é uma empresa de telecomunicação, né, a maior do Brasil. Também tenho experiências na área financeira, porque eu trabalhei na Zup Innovation, é uma empresa do grupo Itaú, que é o maior banco da América Latina. E agora estou tendo experiência na área automotiva, que, como eu disse, estou alocado agora na Cariad, e a Cariad ele vem com o desafio, né, de desenvolver soluções tecnológicas para a Volkswagen, para que a Volkswagen consiga, né, concorrer ali, né, mais ainda, né, com empresas como a americana Tesla e até mesmo a chinesa BYD, né. E um pouco dos meus hobbies, eu gosto de ler, eu tenho um Amazon Kindle, tento ter a rotina de ler toda noite um pouco de livro, adoro os livros clássicos, né. Também gosto de ouvir música bastante, tudo que eu faço tem que ter música, senão fica um pouco entediante. Gosto muito também de ouvir podcast e gosto de caminhar, especialmente aqui em Portugal, é um lugar que permite isso, né? Então, quem mora aqui no Porto, possivelmente vai me encontrar um dia caminhando ali na Avenida da Boa Vista ou até em alguns parques daqui. E tem aqui ao lado, né, meu LinkedIn, caso vocês queiram se conectar comigo, tá? No final da apresentação, eu vou apresentar meu LinkedIn de novo, tá? E outras informações. E agora falando sobre o Robot Framework, né? Aqui eu estou colocando uma citação que está no próprio site do Robot Framework, né? Então vamos à explicação do que é o Robot Framework. O Robot Framework é um framework de automação open source para testes automatizados. A sua sintaxe versátil e de fácil utilização utiliza palavras-chave ou keywords e suporta extensão através de bibliotecas em Python, Java e outras linguagens. Então, a primeira característica dele, ele é open source, né? Então, é uma ferramenta colaborativa, né? As pessoas colaboram dando manutenção ao framework e até adicionando novas features, né? A sua sintaxe versátil, né?
o Robot Framework, vocês vão ver daqui a pouco, você escreve os casos de testes em plain text, ou seja, em um texto que é o mesmo texto que você falaria se tivesse uma conversa com alguém, ou que você escreveria se você estivesse conversando com alguém via chat, né? Então, aqui vocês vão ver, você não utiliza uma escrita com uma sintaxe Java, por exemplo, ou com uma sintaxe JavaScript. Você realmente vai escrever os casos de teste, desculpa, em plain text. Outra característica do Robot Framework é que utiliza palavras-chave ou keywords, que mais na frente vocês vão ver que lembra ali a ideia de métodos, mas vocês vão entender porque eu falei métodos mais à frente. E ele suporta extensões de bibliotecas, né, em outras linguagens. Ou seja, se o Robot Framework ele já fornece algumas keywords, né? Isso quando você instala, configura ele na sua máquina, ele já vem com algumas keywords que eles chamam de keywords built-in, que já estão ali, né, no pacote, né? Mas caso você precise adicionar novas features, né, ao seu projeto, você pode estar adicionando bibliotecas externas, né, que vai deixar o seu framework, né, o seu projeto mais poderoso, né, para o que você precisa. E essas bibliotecas são desenvolvidas em Python, Java ou outras linguagens. E aqui é um print, né, sobre as bibliotecas externas, né? Aqui tem um print que ele mostra quais são elas, né? Então aqui de novo é um print que está lá na documentação. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, né, como é a documentação, né, como é o site do Robot Framework. E tem essa seção que vocês conseguem ver todas as bibliotecas disponíveis. Então, temos ali, por exemplo, a Selenium Library, que é a biblioteca externa mais utilizada para realizar testes web. Nós temos também o Requests Library, que é a biblioteca mais utilizada para realizar testes de API. Temos Appium Library, que é para realizar testes mobile. Mas também temos Database Library, onde vocês podem fazer testes no banco de dados. E até o SSH Library, que vocês podem estar fazendo conexões remotas, né? Na verdade, executar comandos, né, em máquinas remotas via conexão SSH, né? E, obviamente, tem esse botão Show More, onde vocês conseguem ver muitas outras bibliotecas externas que estão disponíveis, né, para vocês adicionarem ao seu projeto Robot Framework. Então, revisando, quais são as principais características do robot que faz o robot ser interessante? A utilização de keywords, a escrita em plain text, menor curva de aprendizagem. Então, se você é um QA que está querendo começar, né, na parte de testes automatizados, ou se você é um profissional de TI que está querendo experimentar a tecnologia, aqui já é conhecido, o Robot Framework ele mesmo possui mesmo uma menor curva de aprendizagem, tá? O Robot ele permite adicionar libraries externas, como eu falei anteriormente. Ele suporta keywords customizáveis. Então, vamos lá. Você baixou o Robot Framework, ele já vem algumas keywords. Dependendo do seu projeto, você precisa adicionar mais outras keywords. Então, você vai adicionar outras libraries. Mas se mesmo assim você precisar desenvolver uma keyword que não existe, se você precisar customizar uma keyword, o Robot Framework ele permite isso. E você pode estar desenvolvendo uma keyword em Python, Java, outra linguagem. E eu vou mostrar para vocês um exemplo de como que a gente pode criar uma keyword customizável aqui no Robot Framework. E uma característica muito interessante, o Robot Framework ele gera automaticamente um relatório no final da execução dos seus testes. Isso aqui é um ponto interessante porque, dependendo da tecnologia que você esteja utilizando, você precisa fazer uma certa configuração. Mas que o Robot Framework não precisa. Ele já gera automaticamente. E aqui vocês podem perguntar, Thiago, o Robot Framework é a única solução? Quais são as outras alternativas, né? Então, não, o Robot não é a única solução, né? E as outras soluções, né, as mais conhecidas pelo menos, são
Selenium, onde você pode estar utilizando o Selenium WebDriver para realizar testes web com a linguagem de programação Java. Temos o Cypress, que também é para realizar testes web e utiliza o JavaScript, pode utilizar o JavaScript. Temos o Playwright, também para testes web com JavaScript. Temos o Appium, que é para realizar testes mobile, também com Java. Temos o REST Assured, que é para testes de API, também com Java. Temos o ATTParty, que é para testes de API com o Ruby. E por que não, temos o Postman também, tá? E aqui podem até estranhar o Postman. Sim, porque o Postman, né, para algumas pessoas, você utiliza para realizar testes manuais, né, para testar ali, até fazer alguns testes exploratórios, né, na API. Mas o Postman também, ele tem uma feature, né, onde você consegue estar escrevendo alguns scripts e estar realizando alguns testes automatizados, tá? Agora vamos olhar a estrutura de um arquivo Robot Framework, né? Como é a estrutura? Então, quando Tiago, você é um arquivo... Oi? Tiago, só Claro, uma pode pequena perguntar, por favor. dúvida. Claro, fica à vontade. Poderia ir para o slide anterior, se fosse possível? Uhum. Pronto, pela sua experiência, quais são as grandes vantagens relativamente aos outros? Uhum. Pronto. O Robot Framework, né, na minha opinião, né, de novo, é a menor curva de aprendizagem dele, né? Então, quando você, por exemplo, vai estudar lá o Cypress, por exemplo, você tem que ter uma boa base de JavaScript, né? Okay. Então, se a gente está olhando ali, por exemplo, um QA que está querendo vir para a área, né, de testes automatizados, ainda está estudando programação orientada a objeto, quem sabe ainda nem viu estrutura de dados na faculdade, né? Se é que vai ver, né? Então, o primeiro contato, né? Pronto, ele tem essa menor curva de aprendizagem, como eu falei, né? É mais simples, ok. Sim, sim. O Robot Framework, ele perde em um sentido em relação ao Cypress. O Cypress, se você já teve a oportunidade de mexer, né, de criar uma POC com ele, o Cypress ele oferece ali uma feature que eles chamam de time travel, se eu não me engano, onde você consegue até, depois que você realiza o teste, né, você realizar o time travel, fazer uma viagem ao tempo, né, e debugar, né, verificar se foi testado corretamente. O Robot Framework não tem isso, tá? E até também sinto que o Cypress e Playwright, né, e outros também, né, vocês permitem fazer mock. Robot Framework, em todos esses anos de experiência que eu tive, nunca fiz mock. Talvez tenha alguma library que permita fazer um mock, mas as principais que eu vou mostrar aqui, até onde eu sei, não realiza mock, tá? Então, se você estiver num estágio de desenvolvimento que você precisa mockar o comportamento de uma API, talvez o Cypress e o Playwright, né, sejam sejam mais interessantes. E o Robot Framework, né, também é um outro ponto, né, que eu sinto é que ele não se dá tão bem ali com sistemas legados, né? Então, se você tiver uma página web muito legada, você precisa fazer um certo nível de configuração primeiro para que ele funcione. Se você tiver um frame, por exemplo, você vai ter que sempre lembrar de criar um código para selecionar um frame, depois interagir com os elementos desse frame e depois você vai ter que lembrar de desselecionar esse frame, porque se você não o fizer e mandar ele interagir com outro elemento HTML, ele vai dar erro, porque ele ainda está olhando para o frame, tá? Ok, Mas, obrigado. nada. Mas o Robot Framework tem outras qualidades também, né? E que, de novo, para quem está iniciando, tá? É bem interessante. E aqui de volta, né, para a estrutura do arquivo, né? Então, o arquivo do Robot Framework, ele é dividido por seções, né? A primeira seção, como vocês conseguem ver aqui, é o Settings. Então, aqui é onde vai estar a configuração do arquivo, né? Onde eu vou configurar tudo que eu vou... É a primeira configuração para eu estar utilizando... Enfim, para eu utilizar esse arquivo, tá? É bem straightforward. Variables, né? Então, aqui nessa seção, a gente vai definir as variáveis que vão ser utilizadas por todo o arquivo, né? Também straightforward. Temos também test cases, né? Como o nome dá a entender, é a seção onde eu vou escrever os casos de testes, né? E os steps desses casos de testes.
E temos a seção de keywords, que é onde a gente vai declarar, né, que é, na verdade, onde a gente vai estar definindo, né, como que as keywords vão se definir, tá? Na verdade, como os steps vão ter que se comportar. Vai ficar bem visual para vocês aqui nesse próximo slide. Então, aqui eu estou trazendo 2 prints, que é o arquivo de teste aqui na esquerda e o arquivo de keyword aqui na direita, tá? Então, bora visualizar o que foi que eu expliquei no slide anterior. Aqui, como vocês podem ver, temos a seção de settings, onde eu faço uma configuração. E aqui eu digo, por exemplo, resource, né? Ou seja, e eu coloco esse texto, o que está dizendo aqui é o robot. Robot, olhe para esse arquivo aqui, porque eu vou utilizar algumas keywords, alguma coisa desse arquivo. Então, eu faço essa primeira configuração aqui. O documentation, como vocês conseguem já perceber, é para documentar esse arquivo, né? Enfim. Temos também a questão de default tags, que daqui a pouco vai ficar mais claro para vocês o que é a questão de tags. E chegamos agora na seção de test cases, né? Então, olha aqui como é que se escreve um caso de teste com o Robot Framework. Aqui na linha 9, eu defino o nome do caso de teste, ou seja, login user with password, ou seja, logar o usuário com uma senha. E aqui, quais são os steps desse caso de teste? O primeiro step é connect to server, conectar o servidor, login user, logar o usuário, e aqui tem 2 valores, e aqui talvez vocês já conseguem perceber o quê? Ah, isso aqui me parece parâmetro de método, né? É porque é como se fosse mesmo, né? O Robot Framework, ele permite que você passe parâmetros para as keywords. Daqui a pouco a gente vai olhar melhor isso aqui, ó, desse lado, tá vendo? E um outro texto, em outro step aqui é o Verify Valid Login e temos outros textos. Mas percebam, olha o que eu falei. Você escreve em plain text, ou em plain English, ou em plain português, depende da linguagem que você vai utilizar. Mas é como você falaria, é como você escreveria. Perceba que aqui não tem uma sintaxe Java, aqui não tem uma sintaxe JavaScript, é plain text. Outra coisa também muito importante do Robot Framework é a indentação. Então, percebam que aqui está indentado, com pelo menos 2 espaços de diferença. E aqui também, quando você vai separar um do outro, também tem que ter pelo menos 2 espaços de diferença. Porque se você não colocar espaço, ele não vai saber se Tony Stark é um parâmetro ou se são 2 parâmetros. Então tem que ter pelo menos 2 espaços de diferença. E aí vem um texto, tá? Vem um parâmetro. E temos aqui esse comando teardown, e aí quem tem conhecimento, né, de teste automatizado do teardown, o que ele está dizendo aqui é execute sempre essa keyword no final do teste, que nesse caso é o Close Server Connection, tá? E agora, olhando rapidamente aqui esse outro caso de teste, vocês estão vendo agora esse nome aqui, né, tags, e tem esse nome negative. O tags, ele justamente serve para que você coloque tags, né, identificadores nos seus casos de testes. Por quê? Porque quando eu for executar o comando para executar os testes, eu posso dizer execute todos os testes de um arquivo, execute todos os testes de uma pasta, execute todos os testes ou execute apenas os testes que possuem a tag, e aí você diz qual é a tag. Né? Então, e novamente temos mais steps aqui, né? E de novo em plain text, né? E aqui olhando para o arquivo de keyword, de novo, temos uma seção aqui de settings de configuração e temos agora uma seção aqui da keyword. Olha o que eu disse, ó. Connect to server, né? Aqui é a frase que eu escrevi, mas ele está declarado aqui. E agora aqui embaixo, nessa linha aqui abaixo, é que de fato eu vou dizer o que ele vai fazer, né? É o code behind, né? É o código por trás, né? Bora dizer assim. E o que é essa palavra connect? É apenas uma palavra connect, né? Tipo connect, disconnect, set password. O que é isso? São as keywords do Robot Framework, como eu disse. Né? Então, ou seja, alguém já criou essas keywords, já está disponível para você. Você não precisa estar criando sempre uma keyword nova. Basta ver as keywords que já existem e utilize no seu projeto de teste automatizado. É isso.
E caso ainda assim você precise criar uma keyword customizada, é o próximo slide, tá? Aqui nessa linha 5 tem esse nome arguments. De novo, aqui que eu te falei, né, que ele parece aquele conceito de método, né, de programação orientada a objeto. Quer dizer que a keyword ela aceita argumentos, né? E aqui nesse caso, os argumentos são login e password, que são justamente aqui, ó, o login user aqui que eu estou utilizando, tá vendo nessa linha? E aqui, olha os parâmetros, são esses os valores deles, né? Então, esses parâmetros aqui, né, eles vão estar sendo... Eu vou repassar, né, adiante para outras keywords que estão aqui dentro, tá? Então, set login name, set password, tudo são keywords que já existem, tá? E aqui nesse próximo slide, né, para a gente olhar brevemente, é como que eu crio uma keyword customizada, né, customizável. E aqui na imagem direita, a gente vê um arquivo escrito em Python, né? Então, você já consegue até ver aqui, né, o def, né, def definition, né? Ou seja, vou definir um método, e aí tem o nome do método set login name, recebe 2 parâmetros, self login, é um método em Python, né? E quando eu escrevo, depois que eu defino, né, esses métodos aqui em Python, Java, outra linguagem de programação, como que eu referencio, né, aqui no meu arquivo de keyword? Basta eu colocar esse comando library e o nome do arquivo customlibrary.py, ou seja, o arquivo Python. E olha aqui, ó, o set login name está aqui, escrito em Python, e eu consigo utilizar ele aqui, ó, set login name. Não precisa colocar um underline, basta espaçar com um espaço apenas, e o Robot Framework já vai entender que você está chamando aquele método Python e que ele vai ser convertido em uma keyword. Tá? E agora, tipos de variáveis, né? Pronto, quando você está estudando outras linguagens de programação, né? E até quando você está fazendo uma faculdade, você viu provavelmente aquele assunto de estrutura de dados, né? E nessa matéria, né, e nesse assunto, a gente vê os tipos de variáveis, e aqui no Robot Framework não é diferente. Nós também temos tipos de variáveis. Quais são elas? Né? Nós temos uma variável simples, nós temos lista e nós temos dicionário. Né? Como que a gente define uma variável simples aqui no Robot Framework? A gente coloca esse símbolo de dólar, abre e fecha chaves e define o nome da variável. E ao lado, a gente coloca o valor dessa variável. Como que a gente define uma lista? Coloca um arroba dessa vez, abre e fecha a chave e coloca o nome da variável e coloca os valores que vão compor essa lista, tá? Lembrando sempre de ter 2 espaços, pelo menos 2 espaços de diferença, porque aqui é um item, aqui é outro item, aqui é outro item, aqui é outro item. E o dicionário, nós colocamos o E comercial, abre e fecha chaves, o nome da variável, e aqui é o conceito de key value, né? Então, temos uma key com nome, e de valor João. Temos uma outra key de nome e-mail e de valor João, e outra key idade e valor 18, tá? E agora, mostrando como que eu posso printar, né? Como que eu posso acessar, né, esses valores, né? Aqui tem um caso de teste, tem uma keyword aqui, exemplo apenas. Então, para a gente acessar a variável simples, a gente novamente coloca o dólar e o nome, ou seja, faz essa menção aqui direta, e quando printar, ele vai sair esse texto. Porém, para a lista dicionário, vocês estão vendo que eu estou repetindo, né, o dólar. É por quê? Porque quando eu coloco o dólar aqui na frente, eu estou dizendo ao robot, imprima esses valores como texto. Imprima esses valores como string. Tá certo? E é assim que ele vai ser printado. É assim que ele vai ser printado. E caso eu queira printar um valor específico de uma chave, né, é assim que eu faço. Então, é o dicionário, abre e fecha colchete, dentro de aspas simples o nome da key. E assim você imprime o valor dessa chave, né? E aqui é o relatório que eu falei anteriormente, né? Então, eu disse o quê? Que o Robot Framework, sempre que você executa um teste, ou a bateria de testes, né? No final, ele vai gerar
um relatório. E essa aqui é a cara do relatório, tá? Então, o relatório ele tem duas visões, a visão da esquerda e a visão da direita. A visão da esquerda, ele traz algumas informações como o status, e ele fala que todos os testes passaram, ele fala o horário e a data que começaram os testes, o horário e a data que terminaram os testes, quanto tempo durou, que nesse caso foram 9 segundos, qual arquivo que está o log, e ele traz outras estatísticas aqui, né? Ele diz que nesse caso aqui eu rodei um total de um teste e que esse um teste passou, né? E a gente consegue acessar essa outra visão, que é essa imagem aqui à direita, que ele traz mais informações para caso você precise debugar, caso você precise verificar alguma coisa. E nessa visão, você consegue expandir, inclusive, os steps, né, as keywords que eu utilizei no meu teste automatizado. E você consegue ver diversas informações, muitas mesmo. Daqui a pouco eu vou abrir um relatório que eu tenho aqui e a gente vai conseguir acompanhar, a gente vai conseguir validar isso, tá? Mas ele tem um botão aqui de mais, né, que ele expande, então você consegue mesmo ver no detalhe, tá? Então isso aqui é ótimo. É interessante para quando você está criando teste, falha, você olha por que falhou, né? E aqui, pronto. E aí, aqui a gente pode perguntar, ok, como que a gente vai fazer um teste web com o Robot Framework, né? E aqui, nesse caso, a gente pode estar utilizando a biblioteca Selenium Library, né? Que é uma das bibliotecas que existem, é uma das que estão disponíveis para você adicionar no seu projeto, mas é a mais utilizada, tá? Eu tenho um desafio que eu vou apresentar para vocês, em que eu utilizo essa library também, porque eu utilizo uma outra library, mas quando vocês acessam, né, essa library, né, pelo próprio portal lá do Robot Framework, eles te mandam primeiro para o Git, porque, de novo, é um projeto open source, né? E aqui o Git ele fala como que você pode estar utilizando, traz até alguns exemplos. E quando você abre a documentação, essa é a cara da documentação, tá? Eles mostram todas as keywords que já foram desenvolvidas, estão disponíveis na biblioteca Selenium Library. E aí basta você clicar em uma dessas keywords que ele mostra, ele explica o que é essa keyword, como que você pode estar utilizando, né? O que que ele retorna, se ele retorna alguma coisa. Então é bem interessante a documentação do Robot Framework. E o que é importante, né, para a gente estar realizando os testes webs com o Robot Framework? É importante que a pessoa que vai testar já tenha um conhecimento de como funciona uma página web e de como que você pode interagir com esse elemento, tá? Por quê? Porque aqui tem esse conceito de locators, né? Não é exclusivo do Robot Framework, né? Outras linguagens também tem, né? Mas é através dos locators que a gente vai localizar esses elementos na página HTML. E o Selenium Library, ele suporta diversos tipos de locator. Aqui eu estou trazendo os principais, né? Então ID, name, class, tag, XPath, CSS. E aqui como é que a gente referencia aqui no Robot Framework, né? Então a gente coloca o valor da variável simples, na verdade não o valor, a gente seta a variável simples, e ao lado a gente especifica se vai ser um ID, se vai ser um name, class, XPath, CSS, né? E a gente coloca os seus respectivos valores. Importante, não necessariamente você precisa colocar esses identificadores aqui, ID, name, não precisa escrever necessariamente, porque dependendo do locator, o Robot Framework, juntamente com o Selenium Library, ele consegue reconhecer automaticamente do que se trata. Então, se você apenas colocar um XPath, ele pode reconhecer que isso aqui é um XPath. Mas para fins didáticos aqui, né, desse workshop, eu escrevi o ID, escrevi o name, mas dependendo do caso, você não precisa colocar isso aqui, tá? O robot já entende. E como que a gente pode estar utilizando, né? Então, tem essas keywords exemplo, onde nós temos essa keyword click element. De onde que veio esse click element? Ele veio da própria biblioteca do Selenium Library. Então, já foi criado e já está disponível lá. Basta você escrever essa keyword, o nome dessa keyword, né? E aí você passa o valor como parâmetro, que nesse caso é o locator
ID, né? Aqui eu estou passando o locator class, na verdade estou passando a variável class que tem um locator, né? E assim vai. E caso você queira escrever direto o locator, basta você colocar o click element, fazer a menção ou não de que é um XPath, por exemplo, e você passar o XPath direto, tá? E aqui agora, como que a gente pode estar testando APIs com Robust Framework? Você pode estar utilizando, por exemplo, a biblioteca Request Library. Não é a única, mas é a mais utilizada, tá? E, de novo, quando você abre lá a documentação dele, ele te manda para um Git, também explica muita coisa, fala exemplos, né, de como que você pode estar utilizando. E ele também tem uma parte de documentação, onde ele mostra todas as keywords disponíveis e mostra, né, como que você pode estar utilizando, né, enfim. E o Request Library está na minha demonstração, que eu criei aqui o código. Eu também mostro como... Pronto, eu escrevi um código também utilizando o Request Library, tá? Então, daqui a pouco a gente vai ver mais exemplos. E o que é importante para testar a API pronto, a gente tem que fazer uma certa configuração antes de executar, né? Não é só colocar o caminho dele, o endpoint e executar, não é assim. Tem uma configuração antes, né, que a gente precisa fazer. E nesse caso aqui, eu estou mostrando para vocês como que a gente pode configurar os headers para fazer requisições nas APIs, né? E aqui eu trago um exemplo, por exemplo, de uma API que precisa de um token, né? Você precisa informar um token. Então, como que seria? Aqui é uma keyword exemplo, ele recebe um argumento que é um body, ou seja, vou passar esse body, né, numa requisição post, né? Como é que eu faço? Como que o Requests Library pede para você fazer? Ele te pede para criar um dicionário, porque você vai passar key, value, chave, valor. Nesse caso, a primeira key que você pode passar é o content type, o valor que você pode passar, application de JSON. E nesse caso aqui específico que precisa de token, você pode passar aqui authorization e a chave bearer token, né? E aí o token, né? Que nesse caso aqui é um valor exemplo. Você coloca esse dicionário dentro de uma variável, né? Na verdade, pronto, aqui é a variável, né? Aqui você define os valores. Aqui nós precisamos criar uma sessão. Essa é uma keyword também do Requests Library. E o que é criar a sessão? Bora supor que vocês tenham várias APIs que eles têm o mesmo tipo de configuração. Basta você criar uma sessão com essas informações, informando a URL dessas APIs, quais são os headers dele, e até um alias, né, para você saber qual sessão está falando. E você cria essa sessão, mantém ele vai existir por um tempo, que eu não me lembro agora por quanto tempo que ele existe, e você pode reutilizar a sessão em várias requisições, inclusive para a mesma API, né? Para o mesmo get, ou então para o post, para o delete, enfim. Então você cria uma sessão com essas informações e depois você pode estar chamando, por exemplo, uma keyword chamada post on session. Ou seja, vou realizar uma requisição post em cima de uma sessão que já foi criada e configurada com essas informações aqui acima. E aqui eu estou passando qual é o alias dessa sessão, porque podem existir várias sessões, tá? Aqui eu estou passando o endpoint da API e eu estou passando aqui o JSON. Então, quais são os parâmetros, né? O alias, o URL e o JSON, que no caso é o body que eu estou recebendo aqui como argumento, né? Essa keyword vai retornar um valor que vai ser armazenado nessa variável response, e aqui apenas mostrando como você pode, por exemplo, exibir o conteúdo, né, dessa response, né? Então, log é bem straightforward, né? Ele vai logar ali no arquivo log, e você vai response.content, e aí você consegue visualizar o response, tá? Mas bora olhar agora, né, o código que eu desenvolvi aqui, né? E a gente vai olhar outros e mais exemplos, né? Então, aqui eu vou minimizar. Aqui eu vou trocar de tela, tá? Então, parar a apresentação. E eu agora vou apresentar essa minha outra tela. Me avisem, por favor, se vocês estão conseguindo ver a nova tela.
Conseguem ver? Sim, sim. Boa, obrigado. Então, aqui, rapidamente, né? Essa aqui é o site, né, com a documentação do Robot Framework, tá? Então, basta colocar no Google Robot Framework. Essa aqui é a cara do site. Ele traz várias informações, mas se vocês clicarem aqui em Resources, vai ter aquela seção que eu expliquei, né, das libraries, tem diversas outras. Temos também o built-in, ou seja, aqui vocês conseguem ver, né, quais são as keywords que já existem, né? Então, por exemplo, se eu clicar aqui em built-in, a gente consegue ver tudo isso aqui, né? Então, eu clico, por exemplo, em fail e ele traz documentação, né? Ele fala documentação aqui, exemplos de como você pode estar utilizando, bem interessante. Eu também falei do relatório, né? Então, essa aqui é a cara do relatório. Temos as informações que eu já apresentei, né? Aqui, nesse caso, também nesse teste, eu estou executando um só e ele passou. E a gente consegue acessar aqui uma visão, ó, que é aquela visão detalhada que eu falei, tá? Então, olha aqui todos os keywords que eu estou utilizando. E aqui, por exemplo, a gente pode expandir o Create User. A gente pode expandir o Post on Session. E a gente vê diversas informações, tá vendo? Que podem ser úteis para a gente, por exemplo. Então, vamos lá mostrar o código. Pronto. Vocês conseguem visualizar bem essa página aqui do Visual Code? Está pequeno, está grande? Como está? Está ótimo. Boa. Então, temos aqui esse arquivo home, né? E o que é que eu vou testar aqui? Aqui eu vou testar justamente esse site aqui, tá? Que é um site Powerbank. Ele é um site meio dummy, né? Porque é para você testar mesmo, né? Então, se vocês quiserem depois até anotarem, powerbank.parasoft, é para vocês testarem mesmo, tá? Está disponível para isso. Então, bora lá. Qual é o arquivo, né? Pronto, como é a estrutura do arquivo? Tenho aqui de novo a parte dos settings, onde eu faço algumas configurações. Aqui eu estou dizendo que eu vou importar duas libraries. A primeira é string, a segunda é Selenium Library. E aqui eu estou dizendo que eu vou fazer um setup, um teste setup e um teste teardown. Para quem já tem um conhecimento de automação, vai lembrar que o teste setup é que ele vai executar um passo, no caso ele vai executar essa keyword, sempre antes de começar um teste. E aqui no teste teardown, ele vai executar essa keyword sempre depois que finalizar o teste, né? E aqui nesse caso, eu estou dizendo que eu vou executar essa keyword e executar essa daqui, que daqui a pouco a gente vai olhar o que é, né? Temos aqui essa seção, que é de test case, né? Então, o teste que eu estou criando aqui se chama Create Account, criar uma conta. E aqui, quais são os steps desse teste? Open Powerbank Website, abrir o site para Powerbank, acessar a página de registro e registrar um novo usuário. Plain text, como eu disse, né? Nesse caso aqui é plain English, né? Mas podia ser plain português, como eu disse, tá? E o que é essa keyword de Open the Browser, que eu estou fazendo menção aqui em cima? O que ele vai fazer? Ele vai utilizar a keyword Open Browser, que é uma keyword da biblioteca Selenium Library. Já foi criada, já foi desenvolvida, está disponível. Só utilizar. E estou passando como parâmetro o Edge. O que eu estou dizendo aqui? Estou dizendo que quando você for abrir o navegador, né, o browser, né, abra o Edge. Mas eu poderia escrever aqui, por exemplo, Chrome, Firefox. Mas nesse meu caso aqui é o Edge. Né? O Close the Browser também é straightforward, né? Então, fechar o browser é uma keyword que já existe, né? E aqui tem essa keyword que eu defini lá em cima também, que é o Open Powerbank Website. Né? Então, como que eu posso estar abrindo um site aqui, né, com o Robot Framework, utilizando o Selenium Library? Eu posso estar, por exemplo, mandando maximizar. Primeiro, né, eu vou mandar aqui maximizar a janela, por quê? Porque antes eu abri o browser. Só que quando ele abre o browser, ele não abre na tela toda. Ele apenas abre e vai estar no tamanho, pronto, um tamanho definido lá, que é um tamanho pequeno. Mas aqui nessa minha keyword eu estou dizendo primeiro, maximize, ou seja, vai maximizar e vai preencher toda a sua janela, né? Todo o seu monitor.
Depois eu uso a keyword goto, ou seja, vá até esse link que eu estou mandando, que eu estou indicando, né? E depois aguarde até que um elemento da página esteja visível. E aqui eu passo qual é o locator desse elemento que eu quero que ele aguarde, tá? Então, de novo, ó, não tem Java, não tem Python, não tem JavaScript, são os keywords do Robot Framework, tá? Como que eu posso estar acessando aqui a página de registro, né? Para essa aplicação que eu estou usando como exemplo, como é que eu acesso? Eu primeiro clico no botão, né? Que aqui eu estou dizendo que é um click element, e aqui eu estou passando o locator dele. Então ele vai clicar nesse botão e depois eu vou mandar ele aguardar, carregar alguma informação nessa nova página, que no caso é um elemento que tem esse ID aqui, tá? E como é que eu registro um novo usuário nessa aplicação? Aqui a gente pode ignorar por enquanto, porque é uma abordagem que eu utilizei, por quê? Porque aqui quando eu vou preencher o formulário, o campo username ele tem que ser único. Então, para que esse teste aqui ele nunca falhe, eu estou usando essa abordagem aqui, que ele vai sempre gerar um texto aleatório, desculpa, e eu vou colocar aqui ao lado do username, tá? Mas o que importa aqui, né? O que é importante para o workshop de hoje? Se eu quero inserir uma informação num campo tipo input, eu primeiro passo o locator desse input para saber qual input que você quer localizar, e eu digo qual valor que eu quero que ele insira lá, que nesse caso é name, mas podia ser XPTO, podia ser o valor que for, tá? Mas é name. Aqui tem um outro input, que tem um outro locator, e ele vai colocar esse valor, e assim vai. Por fim, eu digo para ele clicar no botão de registrar, né? Que ele vai possuir esse locator, e ele vai redirecionar para uma nova página, aonde eu quero que ele aguarde, né, por um elemento que tem esse XPath. Então, bora executar aqui esse teste primeiro. Como que eu executo? Tem esse arquivo aqui, o README, que eu montei, apenas para me servir como guia. Mas como que é o comando? Olha como é o comando. O comando é robot. E a gente pode colocar essa option "-d", mas não é obrigatório. Se eu colocar essa option "-d" e uma pasta, eu vou dizer o seguinte, ó, salve o relatório dentro dessa pasta aqui. Porque senão ele vai salvar na pasta raiz, tá? Então essa option aqui não é obrigatória, tá? Eu que estou colocando para ficar organizado. E eu estou colocando essa option aqui, né, passando esse valor aqui, que é o quê? Eu quero que ele execute todos os testes que estão no arquivo home.robot, que estão dentro da pasta web e que estão dentro da pasta testes. É esse arquivo aqui, ó. Então, é esse comando que eu vou executar aqui agora. Eu já deixei aqui pronto, tá? Então, é o mesmo comando, como vocês podem ver. Na verdade, não é. Esse daqui que é. E vou dar um Enter. Ele vai executar. Perceba, é muito rápido. Ele abre o browser, maximiza, preenche informações, né? Muito rápido. Porque o robot é rápido, tá? O robot é tão rápido que vocês têm que ter o cuidado de usar sempre as abordagens do wait, porque ele já se manda, ele vai para a página seguinte. Se você não colocar o wait, ele vai procurar o elemento seguinte e o teste vai falhar. O robot é rápido. Então a gente vai olhar aqui, né, o relatório, né? Eu vou atualizar aqui. Pronto. Aqui é o relatório, né, como eu disse. A gente vai entrar aqui nessa visão detalhada e olha aqui os passos, ó, só para a gente comparar. Ó. Olha aqui que eu mencionei. Ó. Temos aqui essas keywords e temos o teste setup e o teardown. Olha aqui, ó. O teste setup, ele até especifica, né? Ó, Thiago, esse aqui é o setup, Thiago, esse aqui é o teardown, e aqui estão as keywords que você utiliza, que são os steps que eu defini, né? Então, quando eu falo aqui do Register New User, eu posso expandir essa visão, como eu disse, e olhar mais informações. Ó, por exemplo, aqui no campo username, né? Se eu expandir aqui, ó, ele está dizendo, ó, você digitou o texto tal no field, né, no campo que possui esse locator. E se eu quiser saber qual foi, lembra que eu falei do random text? Eu quero saber qual foi o valor que ele gerou aqui. Ele diz, ó, o valor de random text nesse momento aqui é esse daqui, tá? Ele fala a data que foi gerada, o horário, traz um monte de informações que pode te ajudar. E esse é o código para mostrando, né, exemplificando como que a gente pode realizar testes web
E agora eu quero mostrar para vocês o código mostrando como que a gente executa um teste de API com Robot Framework e dessa vez a biblioteca Requests Library, tá? Um ponto importante, né? Aqui o código ele está escrito de uma forma didática, né? Para a gente conversar, visualizar, perceber as coisas. Mas se a gente fosse usar boa prática, teria muita coisa diferente, tá? A gente teria arquivos específicos para test case, a gente teria um outro arquivo específico para keywords, não teria muito código repetido aqui, né? Mas aqui é para a gente entender, tá? Então, bora lá. Na seção de settings, novamente eu digo que eu vou utilizar essas libraries, request libraries, string, porque novamente eu preciso gerar um valor único toda vez que eu vou executar o teste, e collection, porque eu vou gerar um dicionário, né? Então, para criar um dicionário, eu preciso importar essa library que já é built-in do robot e essa library collection. Então, aqui eu criei apenas um caso de teste. De novo, é apenas para exemplificar e ficar didático. Primeiro passo, os primeiros passos vai ser para executar uma API, uma requisição GET, e os passos seguintes é para executar uma requisição POST, tá? Ele está aqui em algum lugar, daqui a pouco eu mostro, está aqui em Keywords. Mas primeiro o GET e depois o POST. Boas práticas a gente nunca faria assim, mas é para ficar didático. Então, qual é o primeiro step aqui, né? Eu quero que ele me traga todos os usuários que existem. E aqui, só para mostrar qual é a API que eu estou utilizando, é essa API aqui, Server REST. Também é uma API que foi criada para que pessoas testem, né, para as pessoas pratiquem conceitos de API. Ele está bem documentado aqui, né, com Swagger UI. Então, se vocês quiserem aí, anota também, pratiquem, criem suas POCs no GitHub, né? Tá aqui, é grátis, é só usar. Foi um trabalho excelente do colega Paulo Gonçalves, tem um site dele, enfim, e o GitHub dele também. Então, eu quero retornar todos os usuários dessa API, né? Então, bora aqui, ó, olhando aqui keywords. Então, eu defini essa keyword, get all users, e como que a gente faz um get, né, com request libraries. Primeiro, a gente define as configurações, né, do header. Lembra que eu falei lá no slide? Eu vou definir que para essa API aqui, eu vou precisar apenas de um content type com valor application JSON, tá? Então, eu vou criar um dicionário que só vai ter uma chave e um valor. Vou armazenar nessa variável que eu estou chamando de headers. Depois, o request library te sugere criar a sessão, a gente viu isso, né? Estou dizendo aqui qual o alias dessa sessão, qual é o caminho dessa API e qual o header que eu estou utilizando. E depois eu utilizo essa keyword aqui do request libraries, que é o get on session. De novo, realizo uma requisição do tipo get em uma sessão que já foi criada anteriormente e já existe. Esse é o alias da sessão e esse é o endpoint. E quando eu informar isso aqui, ele vai retornar um response que eu estou armazenando nessa variável do tipo response, né, com o nome de response. Aqui eu vou apenas dar um log para a gente olhar o relatório depois. E aqui eu vou retornar essa variável. Por quê? Porque aqui nesse próximo passo, né, eu vou precisar aqui dessa variável, porque eu vou passar essa variável como parâmetro para uma outra keyword, tá? Que nesse caso, a keyword é o check response of get users API, né? Então aqui, bora ver como é que a gente pode estar validando as informações, né, de uma API com request libraries. Primeiro eu defino que essa keyword vai receber um argumento, que eu estou chamando de response, e aqui eu faço validações como eu estou esperando que o status code desse response seja igual a 200, e eu faço essa validação usando essa keyword aqui. Então ele fala, ó, que ele espera que esses valores sejam iguais como string, né? Então, se eu não colocar isso, ele pode retornar como um int e aí pronto, né? Pode dar erro. Aqui eu estou dizendo que o reason dele vai ser ok. E aqui, para esse caso específico dessa API, essa API tem um array dentro de um campo, usuários, isso está no JSON. Então, para esse caso aqui específico, eu estou colocando essa sintaxe aqui, tá? Eu estou dizendo que eu estou esperando, né, que esse JSON ele vai ter uma key que possui esse nome, tá? Então, é assim que a gente faz um get. Como que a gente faz um post?
Aqui é aquela abordagem que eu falei, eu estou gerando um texto aleatório, porque eu preciso de um valor único sempre, né? Aqui eu estou definindo de novo o dicionário, né? E aqui é porque vai ser o body da requisição. Estou falando de uma requisição post e eu vou enviar um body, né? Então aqui eu estou dizendo que esse usuário ele tem algumas informações. Ó. De novo, o conceito de dicionário repete-se muito, né? É bastante utilizado. Né? Então esse usuário tem um nome, que é João, ele tem um e-mail, ele tem uma senha e eu digo se ele é administrador ou não, tá? Eu defino isso aqui no dicionário e vou passar esse dicionário como um parâmetro para o create user, né? Bora lá olhar lá create user. E o create user vai receber um argumento. Eu vou criar aqui um dicionário para os meus headers, de novo content type. Aqui eu vou criar de novo a seção e para realizar um post, né? É o post on session, uma seção que já foi criada anteriormente. Passo o alias, o endpoint e o que tem diferente em relação ao get lá em cima é que agora eu estou passando um body. E aí eu digo que esse body vai nessa option JSON. Ele vai retornar um response, dou um log e eu devolvo por quê? Porque aqui em cima ó, eu vou precisar dessa variável porque eu vou validar o conteúdo que ele vai me retornar. Como que a gente pode validar, por exemplo? É aqui, né? De novo, um argumento. E aqui as validações que eu estou fazendo, desculpa, eu estou esperando, de novo, que o status code seja 201, porque agora eu criei uma informação. O reason agora é created. E com relação ao dicionário, né, aqui eu estou dizendo que eu espero, né, estou esperando, né, que dentro desse JSON retornado, ele vai ter um campo chamado message e ele vai ter o valor cadastro realizado com sucesso. Né? E aqui eu utilizo essa abordagem por quê? Porque o JSON ele vai retornar um ID, só que eu não sei o valor da ID, né? É um valor único, né? Então, eu posso validar ele utilizando essa keyword e eu estou esperando que vai ter um aqui com esse valor. Tá? E para a gente executar é o outro comando, né? É o user. Aqui ele vai executar um teste só também. A gente vai olhar agora o relatório, que está aqui. De novo, um teste só, ele passou. Se a gente clicar aqui, a gente olha a visão no detalhe. E a gente pode olhar aqui o create user, como a gente tinha olhado antes, né? Então, olha aqui, ó, ele tem a response 201, tá? E é isso, né? Agora a gente vai encaminhar a parte final, né? Opa, vocês estão vendo a outra tela, então deixa eu dar um swap. Pronto. E agora a gente encaminha para a conclusão, tá? Deixo aqui novamente, tá? O meu LinkedIn, caso vocês queiram conectar. Eu vou colocar aqui no chat daqui a pouco. Eu vou pedir para vocês preencherem, por favor, um formulário de avaliação. Pode ser agora, pode ser daqui a pouco. Dizendo se vocês gostaram, se quiserem deixar alguma crítica construtiva. Vou pedir um último favor, né? Se vocês se sentirem confortáveis com isso,